Está começando o Tema Livre. Eu sou Tatiane Cotrim e hoje nós vamos falar sobre o principal instrumento de comunicação do homem, a voz. E para esclarecer este assunto está aqui a fonoaudióloga Kátia Cabreira. Kátia é formada pela Uniban e atualmente trabalha nas Casas André Luiz. Também administra as palestras sobre a voz para alunos de comunicação social. Olá, Kátia. Olá. Kátia, a fonoaudiologia trabalha atualmente com a nova área, a estética da voz. Como isso funciona? Bom, antes as pessoas se preocupavam mais em tratar a voz porque tinha uma lesão na prega vocal. Hoje elas vão procurar atendimento justamente porque elas acham que a voz não está bonita, que é uma voz feia, ou que a mulher tem uma voz grave, ou que o homem tem uma voz aguda. Então eles procuram atendimento para melhorar essa voz, para ficar uma voz mais bonita. Então a gente pode dizer que as pessoas estão ficando mais preocupadas com o uso da voz. Sim, lógico, é evidente que não é só uma questão de estética. Tem sim os casos que as pessoas vão procurar atendimento porque tem uma lesão. Mas hoje em dia a procura também é com relação à estética. A melhor voz para que aquela pessoa se sinta bem também. E quais são os principais abusos cometidos na produção da voz? Bom, são vários, né? Um deles é o cigarro, né? Que a pessoa que fuma, realmente o fumo traz aí um fator de risco para o câncer e irrita a prega vocal. Temos o álcool, que também tem a sua composição, acaba irritando a prega vocal. Tem a alimentação, que nem sempre é uma boa alimentação. No corre-corre de hoje em dia, as pessoas não se alimentam adequadamente, não bebem água, falam muito. Então, tudo isso acaba atrapalhando na produção vocal. E a rotina atual das grandes cidades, ela resulta em alguma consequência nos problemas de voz? Sim, com certeza. Nós temos aí a correria justamente também, não só com relação à poluição, mas ao trânsito. Então as pessoas têm que sair muito cedo de casa para chegar no trabalho no horário, sai do trabalho nem sempre no horário, que é o estipulado, acaba extrapolando do horário, pega o trânsito para chegar em casa. Então tem aquela jornada exaustiva de trabalho, força muito a voz em todo esse decorrer, né, em todo esse processo, mais a poluição. Tudo isso acaba atrapalhando muito. E sem contar no sono, quer dizer, essa pessoa não descansa. O corpo precisa de descansar. A prega vocal, para ter energia, para ela trabalhar adequadamente no dia seguinte, ela precisa de repor. A única reposição, a única forma de repor essa energia é no sono. Kátia, a nossa equipe de reportagem gravou uma matéria sobre uma das profissões que mais exige o uso da voz, a dublagem. Vamos assistir? Segundo o dublador Fadu Costa, a dublagem no Brasil pode ser considerada uma das melhores do mundo. Fadu, fala pra gente um pouquinho em relação à qualidade da dublagem no Brasil. A nossa dublagem é boa? Nossa, é excelente, é excelente. Quanto tempo vai demorar, bem, para aperfeiçoar a sua experiência, hein? O grande problema da dublagem está nas exigências do mercado. Muitas vezes, a velocidade na qual o processo de dublagem é submetido interfere em sua qualidade. Os dubladores e os diretores ganham por hora. Portanto, para que os empresários economizem, rapidez é fundamental. Hoje em dia, normalmente leva-se apenas 3 dias para a realização de todo o processo de dublagem de um longa-metragem, incluindo as etapas de escalação de atores, a dublagem em si, a mixagem e a pós-produção. O preconceito contra filmes dublados não é uma tendência mundial. Países da Europa, como a Itália e a Alemanha, só exibem versões dubladas de filmes estrangeiros. O mesmo ocorre nos Estados Unidos, onde o preconceito é contra o filme legendado. Eu sou Adriano Camargo, para o Tema Livre. Oi, Kátia, o que você achou dessa reportagem? Realmente, no Brasil, a dublagem hoje em dia é realmente bem melhor do que em outros lugares. Porém, ainda é complicado pelo horário. Então, eles têm que dublar rápido, uma demanda grande aí de filmes, enfim, em curto prazo de tempo. E isso é muito ruim, porque atrapalha na articulação, o telespectador percebe que é uma coisa artificial, não fica bom. Então, ainda precisa de ser melhorado. É muito bom? É, perto dos outros países, fazendo aí uma relação comparativa, mas ainda tem muito a ser melhorado. Ok, Kátia, nós vamos dar uma paradinha para um breve intervalo. O Tema Livre volta em instantes.
Estamos de volta com o Tema Livre. Hoje estamos falando sobre a voz humana e a nossa convidada é a fonoaudióloga Kátia Cabreira. Kátia, você tem algumas estatísticas para nos passar em relação aos problemas da voz e laringe no Brasil, especialmente sobre o câncer de laringe? Sim, atualmente no Brasil tem assim uma margem aí de 4.000 pessoas que morrem de câncer de laringe. Então é uma estatística assim, que vem aumentando, infelizmente, por conta da falta de orientação, da falta de consciência, né, e das não mudanças de hábitos. E nos homens isso é mais comum, né? Infelizmente o câncer, a cada 7 homens, 1 pode ter aí a propensão a ter o câncer. Na mulher é bem menor, mas é isso. E aí infelizmente vem aumentando por conta disso. E o que pode desencadear o câncer de laringe? Fumo, álcool, abuso vocal, tem também uma tendência, uma predisposição a ter isso. Lógico, não é qualquer um que vai ter, lógico, se por outro lado a pessoa usa drogas, fuma bastante, ele já vai ter uma tendência maior. Existe também a predisposição para isso. E no caso da pessoa fazer um acompanhamento e acabar descobrindo isso com antecedência, existem maiores chances de cura? Sim, 95% de cura, quando esse diagnóstico é feito precocemente. Infelizmente as pessoas não vão procurar ajuda. Ou quando vão já está um quadro bem avançado do câncer e muitas vezes não dá tempo aí de estar fazendo muita coisa. A cura tem? 95% tem. Pode ter até a recidiva, de 2 a 3 anos, mas de qualquer forma dá tempo de estar fazendo alguma coisa. E no caso, por que as pessoas não procuram ajuda? Porque elas não percebem o que está acontecendo, porque não sabem o que fazer, não tem conhecimento da doença? Exatamente, falta de orientação. Falta de orientação em termos de voz, né? O quanto eu posso estar produzindo, quando está doendo, o que eu posso estar fazendo, uma informação com relação à higiene vocal, a técnicas, já que você usa a voz, né, no seu meio de trabalho como voz profissional, então existem técnicas, existem exercícios que você pode estar fazendo para auxiliar no seu desempenho vocal. Aquecimento vocal, desaquecimento vocal, a alimentação, a roupa, a postura, a linguagem corporal, a linguagem gestual, a linguagem facial, que você pode estar utilizando aí como ajuda, né, para estar projetando a voz, para não carregar tudo na prega vocal. E como é que a pessoa sabe quais são os sintomas de que alguma coisa na sua voz está errado? Ela sente dificuldade para estar engolindo, rouquidão, vira e mexe a pessoa fica rouca no final do dia ou logo quando acorda, tosse excessiva, tá? Então esses são um dos sintomas que a pessoa, assim, os primeiros sintomas que podem estar aparecendo numa pessoa que faz um abuso vocal. E para os profissionais que dependem da voz do trabalho, qual que é o principal vilão? Aí é de cada um. Cada profissional vai ter o seu vilão. Tem profissionais que fumam muito, então com certeza o fumo aí seria um agente causador da disfonia. Por exemplo, tem pessoas que não fumam, mas por exemplo ficam o dia inteiro no ar-condicionado. Ar-condicionado ligado, o ar seco e não hidratam a prega vocal, não bebem água. Isso prejudica muito o seu desempenho vocal. Então, cada um na verdade vai ter um vilão. É necessário a orientação, a conscientização para estar corrigindo esses erros. Existem algumas atitudes assim, mas que você poderia dar agora para a gente, para a pessoa evitar esse tipo de desgaste? Sim. Se você faz um abuso vocal, você utiliza a voz como um meio para estar trabalhando no seu meio profissional, o que você pode estar fazendo? Beber muita água durante o dia, antes de executar, de começar a trabalhar, até durante o trabalho, beber bastante água durante o dia, pelo menos 2 litros de água por dia. Isso é muito importante. Outra coisa seriam as roupas, né? Deixar a roupa mais leve, nada agarrado na região de pescoço, de ombros, né? Que seria a cervical do paciente. Então, evitar tudo isso. Evitar uma roupa mais confortável.
Fazer até, de repente, alguns exercícios de relaxamento. Se você é uma pessoa muito agitada, muito nervosa, faz exercícios com os ombros, com o pescoço, exercícios respiratórios para estar auxiliando. Evitar, lógico, o fumo, tá? É um vício, não faz bem. Se você usa muita voz durante o dia, com certeza o fumo vai piorar ainda mais a sua qualidade vocal durante o dia. Álcool, que o álcool acaba anestesiando a prega vocal, então você não sente. Se abusa sem saber que está abusando. Exatamente, você não sente. A partir do momento que você ingeriu, é como se amortecesse. Fosse um processo aí anestésico. E aquelas pastilhinhas para garganta, própolis, de Correto spray? seria o médico está indicando isso. Porque acontece exatamente a mesma coisa. A pastilha vai dar o quê? Uma sensação de alívio e a pessoa vai continuar falando. Se a pessoa fosse ficar em repouso vocal, tudo bem, é diferente. Mas ela vai chupar a pastilha ou vai espirrar o spray e vai continuar abusando da voz. Então isso realmente é prejudicial. O correto seria utilizar esses agentes, né, o spray, a pastilha, com orientação médica. Certo. Bom, agora nós temos mais uma matéria, mas dessa vez o tema é menos animador. Os problemas de voz enfrentados pelos profissionais. Vamos conferir. Mesmo que você não reconheça seus rostos, provavelmente já ouviu as suas vozes nos comerciais veiculados no rádio ou na TV. Estamos falando da Associação Clube da Voz, que agora lança um CD com o repertório dos seus associados. No lançamento do CD do Clube da Voz, conversamos com vários locutores e dubladores que nos contaram como é depender das suas vozes para trabalhar. Evitar, por exemplo, lugares como hoje aqui, que você fica berrando para falar, que o som tá alto, que tem muita gente, aquela barulhada toda, pessoal fumando, isso aí deixa qualquer pessoa no dia seguinte rouca. Você não ficar forçando, não ficar durante muito tempo falando num regime em que sua voz não está confortável, não está normal. Se você ficar forçando, você vai fatalmente criar provavelmente uma irritação. Se você repetir isso muitas vezes, pode criar uma calosidade, você está utilizando a tua voz de uma forma errada. Emocional, você pode refletir se você está estressado, ou está cansado, não dormiu legal. Eu, por exemplo, tenho a sorte de não fumar, não beber. Se possível, fazer aula de canto. Ou se não quiser fazer aula de canto, pelo menos cante no banheiro. Água, como maçã, que dizem que é bom, muito bom, astringente e tal. E eu tenho uma coisa que eu faço ruim, que é fumar. Além da forma conhecida de locução publicitária, outro estilo que faz muito sucesso é a voz caricata. Oi, eu sou um prato e vim aqui para servir a todos. Soube, né? Ficava assim. A voz foi do Silvio Santos. Quando eu entrei no rádio, tá ouvindo? E aí eu fiz a voz do Silvio Santos, inclusive com aquela risada. Aí eu perguntei ao Pelé, olha, você sabe que é o povo que está dizendo, entende? A voz do povo é a voz de Deus. Inclusive o Clodovil, meu amor, é uma coisa assim de pele, né? Uma coisa carnal, é bem por aí, né? Perigosa. Então, Kátia, a gente viu agora no Clube da Voz vários profissionais, né? Inclusive um deles até confessou que fuma. Então, é assim, é legal, por um lado, as pessoas terem consciência, né? Então, utilizarem algumas técnicas para ter um bom desempenho vocal, isso é muito bom. E tem as pessoas que ainda fumam, quer dizer, é um profissional da voz que ainda fuma. Lógico, é difícil deixar de fumar, com certeza. E é bom essa pessoa ter essa consciência, isso é muito importante. Espera-se que ele consiga... É um primeiro passo para ele pensar em parar de fumar. Sim, sim. Sim, já que ele faz uso da voz, não sei se ele tem algum desconforto, se não tem, se ele tem um bom desempenho vocal, uma qualidade vocal boa até o final do dia. Não conheço o quadro desse paciente. O caso eu realmente não conheço, mas de qualquer forma, é muito bom as pessoas terem consciência, realizarem técnicas aí de prevenção, nada mais é do que uma prevenção. E por que algumas pessoas têm mais chances de desenvolver problemas de voz do que outras? É assim, tem a predisposição a isso. Então tem pessoas que têm mesmo. Se colocarem duas pessoas num show de rock, por exemplo, uma pode ficar rouca e a outra não.
Ah, mas eu fiz o mesmo abuso vocal, eu não bebi nada, ou eu bebi que nem outra pessoa, enfim. Existe a predisposição. Assim como as alergias, rinite, sinusite, tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Existe a predisposição, existe também o abuso, sim, o mau uso vocal. Tem pessoas que não têm porque realmente elas cuidam da sua voz. Elas têm a consciência de beber água, já que fica o dia inteiro num lugar fechado com ar-condicionado, vamos beber água durante o dia. Ela tem algumas consciências, aí, algumas orientações e ela pratica. Tem outras pessoas, neste caso, que realmente não têm essa consciência. Então, varia muito. E existe mais alguma dica para manter a saúde vocal nos dias de hoje? Não, é a água, que é fundamental, a postura, utilizar dos outros canais de comunicação, que é o gestual, o facial, o corporal, para estar ajudando aí no desempenho vocal e principalmente ficar calmo, né? Tem pessoas que são muito agitadas, são muito tensas, são muito nervosas, então é complicado, porque acaba o quê? Tensionando toda essa região cervical e prejudica muito na produção da voz. A gente falou antes também das pessoas que moram na cidade, né? Que tem grandes problemas porque dormem pouco, passam muito nervoso. Se essa pessoa, por exemplo, resolver se decidir a falar, bom, meu dia já é terrível, já pego 2 horas de trânsito e assim por diante, meu trabalho me cansa, eu durmo pouco, mas com isso tudo eu vou tentar ficar menos nervoso. Isso já é um ponto de partida, porque às vezes pode auxiliar ela? Sim, com certeza. E assim, não é só o nervoso neste caso, né? É um cansaço físico, é o abuso vocal que essa pessoa realiza durante o dia. Lógico, já de ter a consciência de que vou tentar ficar mais relaxado, vou fazer exercícios físicos, vou fazer relaxamento, exercícios respiratórios, já é um primeiro passo, lógico. Mas, na verdade, ele precisa de toda uma orientação. Conhecer o que é higiene vocal, trabalhar isso e fazer isso durante o dia. E mudando um pouquinho de enfoque agora, você concorda que a voz, ela reflete o estado de espírito das pessoas? Tristeza, alegria, uma paquera? Sim, com certeza. Na verdade, a voz, ela diz muito da personalidade da pessoa. Além disso, né, depende muito da minha finalidade. Então, eu vou produzir uma voz mais sensual porque eu estou com a finalidade de conquistar uma pessoa. Então, eu posso brincar com isso. Tá? Então, depende da minha finalidade, depende também da minha carga afetiva, que também é importante. Tá? Se eu estou vendo uma notícia que realmente mexeu comigo, na minha parte emocional, com certeza eu vou estar fazendo esse comentário de uma outra forma do que se eu visse uma notícia, por exemplo, de uma situação aí de muita alegria, de euforia. E com relação à produção vocal, um indivíduo feliz, por exemplo, ele aumenta a intensidade da voz e essa voz fica mais aguda. De repente, um indivíduo que produz uma voz mais grave é aquele que está mais triste. A intensidade vocal acaba sendo diminuída. Então, com certeza, a voz diz muito de tudo, da personalidade, de como essa pessoa está no momento, do que ela está querendo. Às vezes não precisa nem de falar, basta um basta um... A pessoa já entende o quê? Pela expressão facial. É mais o facial do que a produção vocal propriamente dita. E tem pessoas que vão procurar auxílio profissional, não por problemas profissionais, sim por pessoais. Então, eu tenho uma voz muito fina, eu tenho uma voz muito grave, e acho que eu vou resolver isso, vou tentar mudar, vou atrás de um médico, de um fonoaudiólogo. Acontece sim. Mesmo porque a mulher dá muito valor, né, para a voz do homem. O homem se preocupa, em primeiro lugar, com o corpo da mulher. A mulher não. A mulher se preocupa mais com a voz. Isso está em primeiro plano, né? A voz e o toque. Como o homem não vai ficar tocando todas as mulheres para saber qual é o tipo de reação que ela está passando, isso não dá certo. Então, o que acontece? Acaba dando valor mais à voz. Então, quantas pessoas já chegaram no consultório, olha, eu estou com uma voz muito aguda, eu não consigo arrumar namorada porque minha voz é aguda. Se uma mulher tem uma voz extremamente infantil, estridente, enfim, que irrita,
Talvez para nós mulheres irrite a voz da outra mulher, para o homem não. Se ela tiver um corpo legal, a voz fica de segundo plano. Para entrar num acordo, não tem problema. Com certeza. Kátia, a nossa equipe de reportagem preparou uma matéria sobre a importância da voz no momento da conquista. Vamos assistir? A importância da voz para a comunicação humana não é uma descoberta recente. Desde seu aparecimento na Terra, o homem teve necessidade de comunicar-se com os seus semelhantes. Garantindo a sua sobrevivência, a fala tornou-se a primeira estrutura de expressão do ser humano. Até os dias de hoje, a voz continua a desempenhar o mesmo papel no contato com o outro. E nos relacionamentos afetivos, não poderia ser diferente. E essa relação da voz com o envolvimento afetivo se reflete nas pesquisas feitas pelo Instituto Brasileiro de Sexologia. E o resultado aponta para a existência de uma ligação direta entre voz humana e comportamento sexual. Tem um ditado que diz que a voz expressa a nossa alma. Ela expressa os nossos sentimentos, o nosso ser, o nosso eu. Então, quando você está nervoso, a voz sai trêmula. Quando você está feliz, a voz sai mais alegre. Quando você está triste, a voz sai mais para baixo. Os homens tendem a sentir-se visualmente estimulados e valorizam o aspecto físico da mulher ao invés da sua voz. Antes de você escutar a voz dela, você vai olhar. Para você poder chegar, você vai olhar. Aí depois, qual é o seu nome? Aí você vai escutar a voz. Você repara primeiro no físico, né? Já com as mulheres, o que acontece é exatamente o oposto. Elas são estimuladas principalmente pelo toque e pela audição. E isso torna a voz masculina um atrativo essencial na hora da conquista. Eu acho que físico não leva a nada. A gente tem que ter um psicológico bem mais apurado, uma conversa, a voz do homem, o toque. Isso acho que conta bem mais do que só o físico. E, portanto, cuide bem da sua voz. Ela é importantíssima na hora de comunicar-se com o outro. Como também a voz, seja ela masculina ou feminina, é o elemento chave da sedução. E no que se refere à sedução, então, a voz pode ser um fator decisivo no relacionamento de homens e mulheres, não? Eu não diria um fator decisivo, mas assim, é um dos aspectos que com certeza é muito importante também, principalmente para a mulher. A mulher leva isso em consideração. O que estimula a mulher é a voz. Então, é um dos fatores aí decisivos para que uma relação dê certo, não o único. E as pessoas que tiverem mais interesse em saber sobre a voz podem te procurar, Kátia? Sim, pode, através do telefone 84733126 ou por e-mail katiafono, com K, com Y e sem acento, @uol.com.br. Bom, Kátia, infelizmente o nosso programa está acabando. Gostaria de agradecer a sua presença no nosso estúdio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu sou Tatiane Cotrim e o Tema Livre fica por aqui. Até a próxima edição.